Novos desdobramentos dessa questão geopolítica surgiram no final da tarde de ontem, pessoal. Pois é, parece que esse conflito, essa guerra lá em Israel está se escalando e isso pode trazer consequências respingando ali na macroeconomia. E é sobre isso que eu quero falar durante esse vídeo. Para você não perder nada, te convido a assistir até o final. Vamos falar aí das falas do Biden, essa questão dos juros, né, pessoal, longos aí subindo, as consequências para a inflação e como isso afeta os investimentos e como a leitura desse cenário que está se modificando agora é tão importante para que a gente consiga ajustar lá a nossa carteira antifrágil. A carteira antifrágil que sempre busca assumir humildade perante a incerteza, e é importante observar esse contexto, porque talvez alguma exposição em alguns ativos de proteção sejam importantes nesse momento. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos começando aqui com a geopolítica e depois a gente avança então para esses demais assuntos, gráficos, né? Esse contexto aí mais da macro, as falas do Powell com relação à definição de taxa de juros, né? E como o mercado pode reagir. Então, pessoal, da geopolítica aqui, o que eu vejo que está se agravando são esses novos ataques com foguetes, mas agora, pessoal, escalando de outras regiões, né? E essa era uma das preocupações dos vídeos antigos que eu falei sobre esse assunto, que começasse, né, pessoal, a vir ataques de vizinhos, como por exemplo ali do Hezbollah ali pelo Líbano e tudo mais, certo? Então agora a gente tem então esse avanço, essa escalada de ataques, né, surgindo então no Iraque, na Síria, no Líbano e no Iêmen. Aparentemente aqui, pessoal, pelo que a gente tem de notícia, uma base, a base americana foi atacada, certo? Deixa eu conferir aqui só para vocês. Foi no Iraque, aqui ó. Rapaz, aqui é tanta informação que a gente... Aqui, ó, no Iraque e na Síria, tá? Então o Pentágono confirmou que as tropas americanas sofreram ferimentos durante as últimas 24 horas de ataques de drones e foguetes contra bases no Iraque e na Síria. Então começa a afetar também já outros territórios, certo, pessoal? Com essa perspectiva, então sugere que esse conflito vai ter aí um escalonamento, tá? Essa matéria aqui da CNN, que foi divulgada pelo pessoal de Hoje no Mundo Militar, ela traz um pouco desses detalhes aí, pessoal, que de acordo com a CNN, um destroyer dos Estados Unidos, operando no Oriente Médio, provavelmente no Mar Vermelho, interceptou 3 mísseis, então, e múltiplos drones lançados pelos Houthis no Iêmen. O Pentágono não informou qual era o alvo desses mísseis e drones, se o destruidor ou se Israel, se o alvo desses mísseis então e desses drones era esse destroyer americano ou se era Israel. A semelhança desse grupo com o Hamas, com o Hezbollah e com a Jihad Islâmica, então os Houthis também são armados e financiados pelo Irã. E pelas semelhanças, certo? Suspeita-se que aqueles mísseis e drones também tinham como alvo Israel. Então a gente começa a ver outros grupos de outras regiões vizinhas ali começando a entrar nesse conflito. E por isso, né, dessa escalada, inclusive, do alerta que o governo americano emitiu hoje, tá? Vamos seguindo aqui, pessoal, agora para as consequências da macro. Vamos tomar um chazinho que minha garganta tá ferrada hoje. Vamos lá. Vamos lá que a gente não para. Aqui, pessoal, então, nós temos a taxa de juros. Desculpa, aqui nós temos o petróleo. Então, você percebe que com esse escalar que eu trouxe para vocês até então, a gente começa a observar as consequências aqui no preço do petróleo, né? Porque isso poderia, né, gerar algo como aconteceu na década de 70, de uma crise do petróleo, até um reset financeiro. Parece que o movimento atual é para empurrar um reset financeiro. Parece que essa é a intenção, né? A gente vem comentando aí, nesses últimos vídeos. E a grande jogada, né, pessoal, é que o petróleo subindo, então, é um fator para a inflação continuar pegajosa. E aí, quando a gente for falar do Powell, isso aqui vai fazer muito sentido. Essa introdução vai fazer muito sentido. Porque eles estão falando em combater a inflação. Eles continuaram com o mesmo discurso lá que a gente trata no cenário 1. Que é um cenário, então, que poderia levar para uma recessão. Uma desaceleração. Se os caras continuarem apertando, vai levar para uma recessão. Eles vão arregar no meio do caminho? Aparentemente, pelo discurso de hoje, não. Eles vão até o fim.
Tá? Aparentemente, pelo discurso de hoje, eles vão até o fim. Só que com esses fatores inflacionários aqui, essa inflação vai ficar pegajosa e vai exigir mais aperto. O Netanyahu diz que a guerra de Israel contra o Hamas será longa e agradece apoio do Reino Unido. Então, aparentemente, esse conflito vai escalar, o bicho vai ficar feio. Agora, a minha preocupação não é mais se o Hezbollah vai entrar ou algo assim, parece que isso já ficou claro. Mas a minha preocupação agora é se a China não vai aproveitar esse enfraquecimento dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está lá apoiando a Ucrânia, né? Todo mundo já esqueceu da guerra da Ucrânia, mas está apoiando a Ucrânia. Agora, Israel e a China lá, tá bonitinho e parece muito agradável, né? Muito conveniente para a China começar aquele plano de pegar o território do Taiwan, né? Será que os Estados Unidos vai dar conta de tudo isso? E os gastos? Quanto que vai custar isso? Porque os Estados Unidos, embora não estão imprimindo dinheiro, estão emitindo muita dívida, né? E a China tá com o menor patamar desde 2009 de títulos americanos da dívida, tá, pessoal? Então, a guerra já começou, principalmente a guerra financeira, tá? Bom, tem mais vídeos aí pra quem quiser maratonar, vou deixar os links na descrição, inclusive vídeos aqui onde eu falo sobre ativos que eu acredito que seriam para proteção no caso desse cenário 2 ganhando força, né? Que é esse cenário de uma segunda onda inflacionária. Vamos seguindo aqui, pessoal, para falar da taxa de juros agora. Vamos seguindo aqui. Porque é o seguinte, com esses conflitos aí aumentando, com esse endividamento dos Estados Unidos aumentando, com essa perspectiva de inflação aumentando e também possível elevação de taxa de juros por parte do governo do Banco Central americano para justamente combater essa inflação, você percebe aqui justamente que os títulos longos, né, os títulos de 10 anos, por exemplo, estão chegando a patamares históricos, né, pessoal? Aqui chegou a encostar 5% hoje. 5%, isso aqui é muita coisa, falando de dívida americana, tá? E deu uma recuada aqui no final do dia, fechando em 4,94. Então, estamos aqui falando, pessoal, de um patamar histórico que a gente não via aí fazia muito tempo, né? A gente não via fazia muito tempo. Desde lá, justamente, de 2007, né? Então, muitas pessoas não viram isso aí. E isso, claro, vai afetar a questão das hipotecas, vai afetar a questão do crédito, né? Isso deixa o crédito mais caro. Tem a questão dos bancos, né, pessoal? Justamente com a marcação a mercado sofrendo, porque muitos bancos estão ainda com perdas não realizadas. Bancos quebraram no início desse ano, não podemos esquecer disso. Que bancos quebraram no início desse ano, justamente porque estão sofrendo com a marcação a mercado, compraram dívida barata, com taxa de juros baixa, né? E conforme essa taxa foi subindo, esses títulos foram perdendo valor, porque eles são inversamente proporcionais. Então, tem muitos bancos aí sofrendo com a marcação a mercado, inclusive falamos sobre o Bank of America, que também está com bilhões de dólares em perdas não realizadas. Mas eu acredito que quem é mais afetado são esses bancos regionais, que, inclusive agora falando sobre o Powell, eu tenho que lembrar esse assunto de novo dos imóveis comerciais, porque o Powell, na conferência de hoje, falou sobre esses imóveis comerciais. Com um tom até preocupado, assim, um tom de preocupação. Parece que tem alguma treta aí que pode vir desses imóveis comerciais que eu venho falando para vocês há meses, sobre a vacância aumentando e a questão do custo da dívida para rolar essas dívidas dos imóveis comerciais subindo. Então os caras estão recebendo menos aluguéis e vai aumentar o custo para financiar os imóveis. A conta não vai fechar. E quem é o maior tomador dessa dívida, dessa dívida e desses imóveis comerciais são os bancos regionais que já tiveram problemas. E o Powell, ele falou sobre isso, tá? Ele justamente falou o que eu venho alertando vocês há meses aqui. Então, fiquem de olho também, porque tem muitos fatores aí para trazer problemas, tá? Então, esses juros elevados aqui trazem consequências, a inadimplência está aumentando no cartão de crédito, então isso aí pode trazer aí consequências secundárias. O CPI, pessoal, como a gente cobriu em vídeos passados, veio um tanto quanto apontando para uma reversão dessa tendência de baixa, né? Trouxe aí um fator de alta. O Powell diz que a economia ainda está forte e isso pode exigir mais aumento de taxa de juros. Só que imagina, se ele for observar apenas os dados, pessoal, o negócio vai ficar muito bizarro, tá? O negócio vai ficar muito bizarro, sabe por quê? Porque esses fatores inflacionários aqui, como por exemplo a alta do petróleo,
são fatores que vão permitir com que essa inflação fique pegajosa. Então, realmente, teremos que ter mais aumento de taxa de juros. Né? Mas vai para onde? Tem gente falando que vai para 7%. Aí o negócio começa a ficar complicado, né? O próprio Powell, durante ali a conferência, falou que ele não enxerga que a política monetária está restritiva. Né? Porque ainda tem um mercado de trabalho forte, aquela coisa toda. Então, o negócio começa a ficar bem complicado, tá, pessoal? Ele fala aqui que estamos atentos aos dados recentes que mostram a resiliência do crescimento econômico e da demanda por mão de obra, que é um fator, então, que ele enxerga como força desse mercado e por isso que caberia, né, margem para mais aperto. Mas estamos em um conflito geopolítico, né, com fatores que podem complicar esse combate à inflação. Será que o Fed vai até o fim? Se o Fed for até o fim, eu fico com o cenário 1 ainda, que acompanha o canal já dominou essa questão dos cenários. Se o Fed arregar, aí é o cenário 2 e é importante os ativos de proteção, que a gente comentou aí em vídeos passados, tá? Vou deixar mais links para você maratonar. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui. Porque a base militar dos Estados Unidos no sul da Síria foi atacada por drones. É o segundo ataque a bases americanas registrado nesta semana no Oriente Médio, em meio à radicalização amplificada pela guerra ali entre Israel e o Hamas, tá? E aí os Estados Unidos agora emitiu um alerta, então, para os americanos, os cidadãos americanos, para que eles tomem cuidado com esses ataques, com essas manifestações que estão surgindo, os ânimos estão se esquentando, as pessoas estão se dividindo, isso é muito complicado. Devido ao aumento, então, das tensões em vários locais ao redor do mundo, há potencial para ataques terroristas, manifestações ou ações violentas contra cidadãos e interesses dos Estados Unidos, o Departamento de Estado aconselha os cidadãos dos Estados Unidos no exterior a exercer maior cautela. Os cidadãos devem ficar alerta em locais frequentados por turistas, inscrever-se no Smart Traveler Enrollment Program para receber informações e alertas e facilitar sua localização em caso de emergência no exterior e seguir ali as redes sociais, né? Da travel.state.gov. Então foi emitido esse alerta apontando então uma certa preocupação com relação aí à escalada de possíveis conflitos ao redor do mundo, tá, pessoal? Bom, e as consequências para a economia, né? No caso de do cenário 1, da continuidade desse combate à inflação, de tudo que a gente vinha falando, e agora com esses fatores que podem deixar a inflação pegajosa, eu vejo que ainda a gente pode considerar que nós já passamos pela fase da euforia, certo? Entramos na fase da negação, exatamente como mostra o esquema aí. Claro que eu aprofundo muito mais isso para os alunos do Clube dos Capitalistas 2.0, aqui eu vou dar uma palhinha para vocês, né? Então nós entramos na fase de negação, agora estaríamos então nessa fase do retorno normal, e agora nós estaríamos na fase de saindo do retorno normal, começando a fase do medo, entrando na fase da derrota que vai levar ao pânico, e aí vai capitular mais abaixo, tá? Se for esse cenário aí de aperto, digamos assim, eu vejo que essa é a maior possibilidade, tá? Observamos ações esticadas, por exemplo, aqui a Nvidia, que é o case, né, de uma das 7 que estão puxando essas altas. A gente percebe que parece um padrão de distribuição aqui, até um ombro, cabeça a ombro, para começar a derreter. Os múltiplos estão esticados, tá? Uma euforia muito grande no mercado. Eu não vejo upside pensando para longo prazo, daqui a 10 anos, a não ser que se imprima muito dinheiro, mas isso acabaria então com esse combate à inflação, que é o que o Fed vem falando que vai fazer, que vai levar para os 2%, o que vai exigir muito tempo ainda, né? E o bicho pega, você que é aluno do clube sabe que o bicho pega quando a taxa cai, né? Então é isso que a gente tem que observar. Então ainda o negócio, na minha visão, não está apaziguado para imaginar que são altas infinitas, tá? Mas a gente também tem que levar em consideração esse cenário inflacionário ali, e por isso que os ativos que eu comentei em vídeos passados, para proteção de inflação, são importantes dentro de uma carteira antifrágil. Mas isso a gente já vem mantendo, já vem aumentando a exposição já faz tempo lá na carteira antifrágil. Então, quem tem a carteira antifrágil, tá tranquilo. Para ambos os cenários, cenário 1 e cenário 2, né, pessoal? Por isso que a gente fala que essa carteira antifrágil é tão importante, porque se ganha com as altas e com as baixas, você fica tranquilo em todos os cenários, porque você faz a diversificação, você não aposta em nada, né? Então, utilizando da carteira antifrágil do gerenciamento, observando, claro, o contexto também, para saber onde você vai aumentar a exposição, nesse momento,
quem tá com a carteira antifrágil, que a gente mostra, inclusive, lá na prática pros alunos do clube, pros membros, tá numa boa, tá tranquilo. Eu acredito que é a melhor coisa a se fazer nesse momento, tá? Então é isso aí, pessoal. Acredito que a gente conseguiu dar uma boa compilada, certo? O que eu vou ficar de olho agora? Eu vou ficar de olho nessa alta desses juros, no petróleo, porque é um case que pode empurrar a inflação para cima, né? A inflação subindo aí, pessoal. Ativos que protegem da inflação podem se beneficiar, ativos escassos, ativos tangíveis, né? As criptos, principalmente o Bitcoin, os metais, né, que a gente vem falando bastante tempo, podem se beneficiar nesse caso, mas também entendendo desse risco, né, pessoal, que os mercados estão esticados. Então, o gerenciamento, assumir a umidade perante a incerteza é muito importante nesse momento, principalmente de assuntos que não estão no nosso controle, como, por exemplo, a geopolítica. O risco que eu vejo agora é de uma escalada, tá, desse conflito ali, afetar essa questão do petróleo, como eu falei para vocês, e quem sabe a China começar a mexer os pauzinhos por lá. Daí o negócio pode ficar complicado, tá? Mas a gente vai acompanhando durante isso, com o passar do tempo. Para você não perder nada, é só se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha para geral. A gente se vê na próxima aí, seu capitalista. Um forte abraço aí, tchau, tchau.